Continua com a palavra com o processo 24.728. Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público Especial de Contas, em face da decisão contida no acordo 24.048/18, segunda Câmara terceirizará nos autos do processo 24.105, e aqui apurar responsabilidade na possível contratação irregular da senhora Caroline Vale de Magalhães. Na ocasião, a segunda Câmara, na sessão da segunda Câmara, realizada no dia 20 de junho de 2018, publicado no Diário Oficial de 932, 30 de 8 de 2018, os membros da segunda Câmara, na ocasião, decidiram aplicar multa ao senhor Raimundo de Souza Areal da Silva e Nilson Areal de Almeida, no valor que sempre se aplica, né, de R$ 357,00, mais a extinção da devolução dos R$ 453,81 questionado nesse ponto. Na peça vestibular, aqui eu faço a transcrição do acordo, não vou ler. Na peça vestibular, o recorrente manifestou suas razões argumentando que a tese da pequena monta não guarda com a legislação e jurisprudência e a legislação do Tribunal, citando aqui o artigo 54 e o 103 da Lei Complementar 38/93. Análise técnica das folhas 14 a 18 concluiu pelo conhecimento do presente recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para reformar o acordo recorrido. O parecer ministerial, a folha 23, é o nosso relatório, senhor. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Trata-se de recurso tempestivo de reconsideração formulado por este MPC, através de seu procurador João Isidro de Melo Neto, contra o acordo número 2048/2018 da segunda Câmara, o qual aplicou multa individual de R$ 357,00 ao senhor José Raimundo de Souza da Silva, diante da irregularidade do Poder Executivo de Sena Madureira pela contratação irregular de pessoal, mas deixou de imputar-lhe o respectivo ressarcimento do dano de R$ 537,53, bem como de R$ 345,87 ao senhor Nilson Roberto Areal de Almeida, referentes à correção monetária e juros incidentes sobre o FGTS não depositado à época. A peça preenche seus requisitos de admissibilidade e postula a eliminação do equívoco por discrepância com o artigo 103, combinado por analogia com o caput do artigo 54, ambos da Lei Complementar Estadual número 38/93, bem como por desacordo com os princípios da moralidade, probidade e indisponibilidade do interesse público, conforme ali defendido e reconhecido pela análise. Com efeito, basta para a reforma do julgado o fato de que os referidos dispositivos da lei orgânica desta Corte proíbem expressamente a liberação de dívidas, independentemente do valor. Ademais, o princípio da insignificância, típico do direito penal, também não se aplica neste âmbito, conforme já assentou o plenário no parecer prévio número 688/2019. Tampouco é adotado em sede de aferição judicial, de improbidade administrativa, conforme sustenta a doutrina e a jurisprudência acostada. Isto posto, estando a decisão recorrida em desarmonia com o direito que se aplica ao caso, endossamos todos os argumentos expendidos e requeremos o conhecimento do apelo e seu provimento para fins da devida imputação do débito arbitrariamente dispensado. É o pronunciamento. Com a palavra, Sua Excelência, o relator, para o seu voto. Senhor presidente, eu tenho votado aqui sempre para considerar que esse é um valor que fica muito oneroso para o setor público recuperá-lo. Mas eu também acho, igual o Ministério Público, que tem a sua lógica, mas a sua lógica jurídica de não cumprir. Mas eu vejo que nós temos os instrumentos corretos para fazer esse tipo de acompanhamento. Por exemplo, os relatórios de execução orçamentária, eles chegam no período certo. No período certo. Por que nós não olhamos esse tipo de prática se a pessoa não fez o registro dos pagamentos correto da folha de pagamento, onde deve permanecer ali a parte previdenciária com a parte patronal e do empregado, se for no regime seletista, com o FGTS,
mas nós não observamos. Eu acho que se a gente observar ali, a lei é cumprida. Mas quando ele se torna um processo judicial mesmo, eu acho que ele não tem mais uma característica administrativa, de gestão. Ele tem outro rumo. Aí o direito, eu acho que o que você coloca já perde a lógica, já passa a ter outros princípios, o princípio que também é do direito, da economicidade. Nós não podemos estar gastando tempo, dedicar pessoas a esse tipo de situação, quando deveria ser feito lá na origem. Se é para fazer gestão, e nós deveríamos acompanhar, e os gestores deveriam ser melhor, imagina uma crise dessa. Então, nesse caso, eu discordo do olhar ministerial, porque vejo que é uma despesa que se transformou grande demais. Uma coisa, se você for listar por onde passa, né, aqui vem na tramitação de Secretaria de Seção, área técnica, área de apoio, Ministério Público, gabinete, e aí se a gente incluir ainda lá quem vai cobrar, isso é um negócio de louco. Enquanto está faltando remédio nas escolas ou nos hospitais, o professor ganha pouco, as condições de trabalho da polícia é limitado, e a gente com o pessoal dedicado a cumprir a lei. Tem que olhar o processo devidamente legal. A formalidade tem que ser cumprida. A realidade não precisa é sacrificada, mas a formalidade, sim. Por isso eu não concordo. E o meu voto é pelo conhecimento do pedido de reconsideração apresentado pelo Ministério Público de Contas, no mérito pela improcedência do pedido, mantendo aqui na totalidade os termos do acordo 2048/18, segunda Câmara, pela notificação aqui ao Ministério Público e do então gestor do resultado deste julgamento, em seguida pelo arquivamento. Em votação, conselheiro José Augusto. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, na mesma linha, e é até importante porque, dependendo, esta é uma situação que, dependendo da formação do pleno, nós temos tido algumas decisões, umas para lá, umas para cá. E vamos lá, hoje nós estamos todos filosofando um pouquinho, então eu vou filosofar aqui um pouco. Então, como diz o conselheiro Polanco, nós temos que ir muito para a prática. Hoje nós ainda estamos discutindo a neoconstituição, já tem gente discutindo a pós-constituição, porque na realidade o direito que não se efetiva não adianta estar escrito. Não tem nome Temos não, que, na realidade, ter um direito prático, objetivo, correto, eficiente. Costumeiro. E aqui a discussão que nós temos neste item é o princípio da insignificância. Então, eu conversando com a conselheira Dulce, ela já me falou num outro, e eu acho até mais apropriado para a gente sair do princípio da insignificância e matar esse assunto. Então, sobre o princípio da insignificância, voltando, nós temos o STJ na súmula 599, que diz que o princípio da insignificância não se aplica à administração pública. Ponto. Acabou. Mas há uma exceção. Pronto, estragou tudo. No STJ. O STJ diz assim, olha, no crime de descaminho, que é o artigo 334 do Código Penal, que está escrito no título 11 do Código Penal, nos crimes contra a administração pública, eu posso. Eu uso o princípio da insignificância. Crime. Porque é razoável. É crime, não crime. Mas eu não posso me amarrar à semântica da palavra, eu tenho que me amarrar ao objeto que eu estou julgando. É a natureza do objeto, é direito penal. Mas tudo bem. Mas já que nós não somos suficientemente sábios para discordar do STJ, e aqui eu faço referência que você não me acha suficiente sábio, o STF discorda. Então, pronto, então, não é o Malheiro que discorda, ele não é suficientemente sábio para discordar do STJ. STF trata a matéria penal. Mas o STF diz assim, a prática do crime contra a administração pública, você só não inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância.
Então, eu tenho que entender que eu estou na parte da razoabilidade. Eu entendo que eu estou discutindo crime, eu entendo, mas eu estou discutindo um ato para poder depois aplicar uma pena. Mas pronto. Mas vamos encerrar esse assunto. Não se aplica o princípio da insignificância. Pronto. Encerrado, jogo minha toalha, não quero mais este princípio. Então, vamos apelar para um outro. Razoabilidade. O princípio da razoabilidade. Pronto. Então, pronto. Então vamos fugir da discussão do princípio da insignificância, é crime, se não é crime, se aplica, não é se aplica, e vamos ser razoáveis, como diz o conselheiro Polanco, olha o tempo de esforço que nós julgamos aqui por um valor de R$ 348. Vamos ser razoáveis. E se a lei estabelece, diz assim, olha, abaixo de R$ 8.000 eu não quero nem licitar. E agora ela diz assim, não quero mais nem saber dos 8.000, agora é 17.600, 17.200. Então está razoável. Então pronto, não falo mais no princípio da insignificância. Mas eu quero me alinhar com o voto do nobre relator pelo princípio da razoabilidade. E assim sendo, eu voto com o relator por acatar o recurso e negar provimento. É como voto, excelência. Conselheira Ana Lu Maria. Conselheira Dulce. Desculpa. Você me deixam tudo Senhor presidente, faz muitos dias que nós Conselheira estamos Dulce. a discutir essa matéria, não é? Eu tenho, inclusive, junto com o Ministério Público, nós podemos chegar a um consenso, nós não podemos aplicar realmente, a partir de 2017, com a súmula do STJ, e estabelece claramente que é em relação a crimes, né, e não em nenhuma outra ação. E a minha proposta aqui ao conselheiro Malheiro, como a conselheira Ana Lu já havia proposto, que nós possamos nos reunir, todos os conselheiros, e façamos, então, né, a aplicação do princípio da razoabilidade para aceder à maioria do pleno aqui, que entende que não se deve condenar, né, dos valores pequenos. Vossa Excelência propõe que seja hoje, então? Sim, dependendo da decisão daqui para frente, se toma a decisão tomada aqui. Porque está faltando o conselheiro Valmir, como eu já tinha colocado a minha posição aqui, embora eu seja a única, que sempre mantive a posição de que os valores pequenos devem ser devolvidos, não é? Mas que nós estávamos dispostos a fazer essa discussão para mudar. Inclusive, conversamos com o Ministério Público e o Ministério Público, nós não vamos mudar tomar essa decisão e levar depois. Então, pronto, eu vou, então, nessa hipótese, procuradores, então, não terá depois mais em ata administrativo, então eu vou, então, a exemplo do outro processo em que eu fui a relatora, e esse também eu era relatora, pedi pela condenação, pela devolução, eu vou, então, aceder à aplicação do princípio da razoabilidade e vou acompanhar o conselheiro relator para que a gente encerre, então, essa discussão aqui no pleno. Essa celeuma. Muito bem, conselheira Dulcineia. Muito bem. Conselheira Ana Lu Maria. Eu também acho. Está de parabéns a conselheira Dulce, de pesquisar, de tudo, mas, para mim, esse princípio da razoabilidade não é razoável. Pedir e mesmo somando 3 meses, 4 meses, 5 meses, não é razoável. Agora, conselheiro Malheiro e conselheira Dulce, veja só, quando você quer usar um princípio, eu tenho um processo que eu vou ter que trazê-lo semana que vem, o prefeito paga um servidor 3.000 e pouco de uma lei que não existe essa lei. Aí, mesmo 3.000 e pouco, não é uma questão do princípio de razoabilidade, é que ele pagou, dizendo que pagou em cima de uma lei, e essa lei não tinha. Então, aí não é, aí é bem diferente, é má-fé, outros princípios, mas neste caso dessas multas, eu acho excelente. Parabéns aos conselheiros, parabéns, conselheira Dulce, a gente tem que resolver. Conselheira Maria de Jesus. Excelência, eu também anseio por isso, que a gente possa se harmonizar, que podemos ter aqui decisões realmente que sejam
a decisão deste pleno, né? Então, como já foi dito, a gente tem visto na sessão retrasada, decidimos de um jeito. Na semana passada, tivemos outra decisão, onde o conselheiro José Augusto, conselheira Dulce e eu mudamos o entendimento e demos provimento ao recurso do Ministério Público, e hoje já estamos novamente mudando. Então, eu continuo ainda com o meu entendimento e dou provimento ao recurso do Ministério Público, mas, dependendo do que se discutir, e esse tribunal decidir que, a partir de agora, nós vamos pensar desse jeito, eu me curvo a essa decisão. Mas, agora, eu ainda continuo dando provimento ao recurso do Ministério Público. Só uma questão aqui. Jesus, na verdade, o meu voto também seria como o seu, quando o presidente pediu para que nós já decidíssemos hoje como vai ser a nossa daqui para frente. Entendi. De acordo com o princípio da razoabilidade, eu também posso mudar o entendimento, mas hoje ainda permaneço assim. Vamos discutir depois? Não, a partir da decisão hoje tomada neste pleno, eu acho que já é uma decisão por unanimidade, no caso, ou por maioria, se a Vossa Excelência for contra, vai se curvar a maioria. Tá. Então, por maioria, sou voto vencido, ainda continuo dando provimento. Então, pois não. Vamos dar uma... Porque eu acho que essa questão previdenciária e trabalhista é tão fundamental que e o trabalho que a área técnica tem lá, eu tirei um dia, uma manhã toda, fiquei com os técnicos, convidei uma empresa para vir aqui, das que... Eu acho que hoje ela está atendendo 19 prefeituras, para ver como é que era o lançamento dessa parte pessoal. Então, existe uma divergência, sabe, no processo, que até me parece que as formas de lançamento lá que tem no sistema não é completa. Seria interessante que a gente visse como é fazer uma auditoria de TI para ver como é que é feito o lançamento, como é que é oportunizado para o contador lançar a folha, que isso aqui é um problema na folha. E como é que o nosso coletor, como é que o nosso coletor recolhe isso, recolhe essas coisas das prefeituras. Porque eu quero sugerir, aqui está o nosso... da área técnica, e é interessante, o GU, para já ter um aplicativo, para na mesma hora, se o cara não pagou, para fazer essa coisa em tempo real. Isso é muito sério, não pagar. Quantas pessoas, às vezes, chegam lá no banco, o seu fundo de garantia não está depositado. Aí o gestor percebe, no final do ano, que essa operação não aconteceu. Aí vai lá e paga, com recurso dele, né? Dele ali, desconta. Esse caso aqui parece que é um terceirizado. Mas nós poderíamos tomar todas as medidas para que não exista um trabalho muito forte na área de técnica lá, já fazer um aplicativo para folha de pagamento. Tá, o cara abriu a tela dele, vai fazer uma análise dessa, ele já sabe se o cara pagou os encargos previdenciário e trabalhista ou não. Se não pagou, e pagou depois retardatariamente com juros e multa, aí eu faço igual a Nalu, a conselheira Nalu. Isso aqui já é sacanagem, né? Isso aqui já é Então, se é para fazer, vamos fazer completo, chamar o pessoal de TI, e da área técnica e fazer logo um desenhozinho completo, e não uma decisão aqui para atender a lei. Vamos fazer uma decisão para atender a gestão e o futuro Eu vejo que isso é um esforço, é dolorido, exige capacidade, aí, mas é um resultado concreto para a gestão. É mais uma sugestão. Pois não. Então, vamos ao voto. Excelente. Vou proclamar o voto. Por maioria, no termos do voto do conselheiro relator, vencido, divergindo a nobre conselheira Maria de Jesus. Agora, eu gostaria aqui só de proceder no seguinte sentido. Já que essa corte
por maioria, a partir de agora, temos... Sim, mas que seja encaminhada a todos os gabinetes esta decisão, que, como diz a nossa ministra Rosa Weber, daqui para frente agora seja criado nesse sentido essa... Que era eu o voto que sempre divergia e eu acedi. Pois é, e que agora, pelo princípio da razoabilidade, se possa... Agora, o valor da razoabilidade é que a gente tem que discutir ainda. E isso a gente pode discutir numa reunião desse hoje valor. Ainda, se a gente conseguir dar uma... Né? Junto com o Ministério Público. Agilidade aqui nos... Pois não.